Olá pessoal, nessa aula de hoje, que é a quarta aula, a gente vai ver como simular esse circuito de divisor de tensão que a gente construiu na aula passada, certo? Inicialmente, a gente vai ter que colocar alguns parâmetros aqui nesse circuito, no esquemático, certo? Então, o que a gente vai fazer? Clica na opção fonte aqui e aperta a letra Q do seu teclado e ele vai dar as opções da fonte. Então, aqui está o nome da biblioteca, o nome da célula, que é VDC, correspondente a essa fonte. A gente está vendo um símbolo e o nome que a gente atribuiu a essa fonte, certo? Aqui tem alguns parâmetros do componente. Se você quer adicionar ruído, número de ruídos, aí tem aqui o sinal DC, a magnitude AC, AC fase, deixa eu ver mais o que aqui importa. Aqui tem coeficiente de temperatura 1 e 2 e tal. Então aqui tem vários parâmetros que você pode incrementar na sua fonte, dependendo da simulação que você queira fazer. Certo? Nesse caso, a gente vai fazer uma simulação transiente, ou seja, uma simulação no tempo. Então, não necessariamente a gente precisa adicionar esses componentes aqui, mas a única coisa que a gente precisa, e como ela é uma fonte DC, é colocar a tensão DC. Então, eu vou colocar aqui a tensão DC de, sei lá, 5 volts. Não preciso colocar o V, porque automaticamente, quando eu clico fora, ele adiciona aqui o V. A C magnitude é quando eu vou fazer análise AC. Como a gente não vai fazer análise AC por enquanto, é somente DC, então não mexe nesses outros parâmetros. E a gente vai deixar o que aqui? 5 volts. Ok? Entendido? Depois disso, ok. Está aqui, já mostra VDC igual a 5, que antes ele não mostrava. Certo? O resistor da mesma forma. Tudo que você queira ver de opções de componentes, você tecla a teclazinha do seu teclado Q. Nessa versão do Virtuoso, o atalho é Q. Certo? Em outras pode ser diferente, mas aqui é Q. Então selecione o componente e Q. Ok? Mesma coisa do outro. Se você quiser mudar o nome do resistor, você muda aqui em cima. Tá? E aqui ele vai te dar a opção de resistência. Certo? 1 kΩ está selecionado. Se você quiser botar 2, 3, 4, fique à vontade. Então, digamos que você queira mudar. Pode apagar tudo se quiser. E adiciona só, por exemplo, 2K. Lembrando, K minúsculo. Não coloca K maiúsculo. Certo? Quando você clica fora, ele atualiza a informação. Eu só quero voltar para 1K. Então, apaga o 2 e bota só 1. Não tem estresse. Tudo bem? Aqui, como eu disse a vocês, outras opções para a gente fazer uma simulação mais elaborada. Mas como a gente vai fazer apenas análise básica, uma simulação básica no tempo, então não mexe nesses outros parâmetros e apenas coloca um K aqui em cima e dá OK. Mesma coisa para a outra resistência, o outro resistor, que tem uma resistência de 1K. Se a gente botar a resistência de 1K, vai dar a tensão igual, ou seja, vai dar 2,5 no resistor e 2,5 no outro resistor. Vamos ver se isso é verdade, né? Não mexi nos parâmetros desse resistor, desse aqui também não. Certo? O GND não, tem opções, mas não tem o que mexer nele, digamos assim. Certo? Está aqui o nome da instância que ele chamou, e 0. Se você quiser chamar a instância de GND, você pode chamar, não tem problema. Dá OK. Certo? Tá aí. Você escolheu todos os parâmetros do seu circuito. E agora vamos simular isso aqui. Então, para a gente simular, a gente vai fazer análise, criar um ambiente de desenvolvimento analógico do tipo L. Então, aqui, Launch, ADE-L, clica. E aqui ele vai abrir essa janelinha aqui do lado. Certo? Nessa janelinha tem várias opções. Vamos lá. Primeira, ele tem esse barrazinho de menu aqui em cima, que é bastante útil. Certo? Por exemplo, ao menu seção, aqui você pode salvar, pode carregar um ambiente desse já salvo. Entende? E assim vai. Uma coisa importante a ser vista é aqui em cima que ele vai dizer, ó, Virtuoso Analog Design Environment. Certo? Teste, projeto, esquemado. Ou seja, está dentro da library teste, dentro da célula projeto, do tipo esquemático. Tudo bem? Aqui ele já coloca por default uma temperatura de 27 graus, digamos que você está simulando nessa temperatura. Certo? Seção, como eu já tenho falado, ele vai dar algumas opções, que nesse momento a gente só vai usar save, ou no máximo load, certo? Setup. Nessa opção de setup, a gente precisa usar essa opção aqui chamada Model Libraries. Por quê? Porque quando você carrega esse ambiente de simulação, ele precisa carregar quais são os arquivos de simulação que você quer rodar.
Aqui é só um ambiente. Então você precisa dizer para ele quais são os arquivos que você vai simular. Ou qual é o pacote, digamos assim. Qual é a biblioteca da simulação que você vai fazer. Você vai rodar ela. Você precisa especificar para ele. Então você tem que vir aqui, ó, de Setup, Model Libraries e clica. Certo? Quando você clicar e a gente for adicionar, vai aparecer aqui. Vai ficar do mesmo jeito, quer dizer, não vai aparecer nada, certo? Porque isso fica interno dentro desse ambiente simulador. Então, se você ver que isso aqui é o ambiente e o simulador é do tipo Spectre, tá vendo aqui embaixo? Ok? Então, vamos lá, vamos adicionar primeiro. A primeira coisa a ser feita é adicionar as bibliotecas para fazer a simulação. Então, Model Libraries, clicou, ele vai abrir essa outra janela e aqui você vai adicionar as bibliotecas. Para isso, você vai clicar aqui no cantinho, ó, vai aparecer essa opçãozinha aqui para você buscar o diretório onde está a biblioteca. Então aqui no meu caso vai estar dentro desse diretório aqui. Vou voltar, porque caso alguém tenha essa versão que eu tenho, vai ficar fácil de encontrar isso aqui. Então vamos lá. Root, na verdade, isso, computer, cai computador, certo? Você vai vir nessa opção do HD, clica, vai procurar a pasta chamada OPT, clica, CDS, clica, IBM PDK está aqui, essa biblioteca, a versão que eu vou utilizar é essa daqui, certo? E aqui eu vou buscar o simulador Spectre. Dentro do Spectre eu vou ter modelos. Pronto, está aqui dentro. O que eu preciso carregar? Todos os modelos que envolvem a simulação. Então, All Models. E abrir. Pronto, carregou uma. Nesse All Models, você precisa clicar aqui na frente Seção e escolher a opção TT. Se alguém quiser mais detalhes do que é que significa TT, dá um pulinho no Help e aí você vai ver. Certo? Só isso aqui ainda não é necessário. Você carregou todos os modelos, mas a gente precisa carregar o projeto, o designer. Então você vai vir aqui, no mesmo diretório já vai abrir. Você vai buscar a opção designer. Aqui. Certo? Está aqui design. E abrir. Em outras bibliotecas você precisa adicionar uma outra coisa ainda. Estaria lá no final que é o chamado wafer. Só que nessa biblioteca já foi atualizada e incluído dentro das outras duas. Então, se fosse uma biblioteca mais antiga, eu teria que carregar uma opção chamada wafer. Como eu estou trabalhando com uma biblioteca um pouco melhorzinha, mais moderna, eu não preciso carregar esse wafer. Só preciso carregar aquelas duas lá, que é quem? All Models e Design. No Design eu não preciso colocar a opção TT, tanto é que não vai aparecer aqui. Ó. Então, dessas bibliotecas, a única que precisa adicionar a seção é a All Model. Quando você vem aqui, vai ter a infinidade de coisas para você escolher e você escolhe o TT. Certo? Depois de adicionar essas duas bibliotecas, dá OK. Pronto. Quando ele agora for simular, ele vai simular baseado naquela pacote daquela biblioteca. Tudo bem? O que é que a gente precisa fazer mais? A gente precisa agora escolher o tempo da simulação, porque é uma simulação transiente. Então você vem aqui, ó, Choose Analysis. Ele pergunta a você qual é a simulação que você quer fazer. Tem uma infinidade de simulações aqui. A gente quer a transiente, que já está marcada. TRAN, tá aqui, ó, análise TRAN. Poderia ser ADC, poderia ser AC, mas eu quero a TRAN nesse momento. Ele está perguntando qual é o tempo que você quer que a simulação pare, o stop time. Vai depender da frequência da sua fonte, mas como a gente está trabalhando com o sinal DC, não importa. Então aqui a gente pode colocar o tempo que a gente quiser. Então eu vou colocar aqui de 100 milissegundos. Tudo bem? E aqui eu vou dar OK. Automaticamente ele mostra aqui, análise, qual é o tipo de análise transiente está habilitada com argumento de 100 milissegundos, ou seja, de 0 a 100 milissegundos, que é o tempo da minha simulação. Agora eu preciso adicionar o que é que eu quero ver no meu circuito. Então aqui, ó, nas saídas, outputs, você vai vir na opção to be plotted, ou seja, eu quero que seja mostrado plotados, e selecionar no esquema. Então você vai vir aqui, saídas, plot, selecione no esquema. E aí ele vai sumir aquela tela. E aqui ele está pedindo que agora que você clique o que você quer ver, corrente ou tensão. Se você quiser ver corrente, você vai clicar nos terminais dos componentes. Se você quiser ver tensão, você vai clicar no net
do seu design. Então eu quero ver a tensão de entrada, net aqui, ó. Opa, selecionou, ficou verde, tá vendo? E eu quero ver também a tensão aqui nesse ponto, nesse net. Então, opa, net 03, certo? Depois disso, o que é que eu posso fazer? Volto aqui para a minha tela inicial, certo? E você pode dar uma olhadinha que ele já adicionou aqui, ó. As saídas, eu vou ver a tensão, net 2 vai ser plotado e o net 3 vai ser plotado, ok? Ah, mas eu gostaria de ver corrente também, mesma coisa. Alt, to be plotted, selecionar no esquemático. Eu quero ver a corrente da fonte, então seleciono aqui nesse terminal, ele vai mostrar um círculo dizendo que está selecionado. E eu quero ver a corrente nesse resistor, que é a mesma coisa desse resistor. Então eu vou clicar nesse terminal. Se a gente voltar para a tela, você vai ver que está aqui mostrando. Ele chama de plus tudo que for relacionado à corrente. E o que não for, ele tira o plus. Então, como a gente quer ver a corrente da fonte, é fonte barra plus. R0 barra plus. E assim ele vai mostrando. Certo? Se você quiser salvar, ele vai salvar isso no diretório. Em alguma pasta para você quiser depois recuperar esses dados. Certo? Feito isso, já carregou as bibliotecas, escolheu o tempo e o que você quer ver, é só dar Run. Aí o que acontece? Ele vai mostrar todas as informações que você pediu. Tá certo? Tá aqui. Olha só, net02. O net02, se a gente der uma olhadinha, deixa eu fechar. Sim, essa janela aqui inicial é uma janela, ele chama de janela log, digamos assim. É uma janela onde ele vai te dar o decorrer da simulação. Ele vai mostrar o passo a passo que aconteceu, que o Spectrum necessitou para poder simular isso aqui. Então o Spectrum veio, entrou nesses diretórios, fez determinadas coisas, tal. Simulou tempo a tempo, tá aqui o tempo de simulação, ó. Certo? Foi simulando tempo a tempo e finalizou. Então isso aqui é uma janela informativa. Caso tivesse dado algum erro, aqui ia mostrar o resumo do erro. Certo? Então essa janela sempre vai abrir quando você for simular. O que é que eu faço? Eu minimizo ela. Minimizo, na verdade não, reduzo o tamanho dela, porque sempre ela vai abrir, não tem como impedir essa abertura dela. Então eu diminuo o tamanho dela e deixo ela aqui no cantinho, para ela não me atrapalhar. Se você dá, vou minimizar essa janela, se você der uma olhada aqui, vou trazer o circuito mais para a direita. Se você der uma olhada aqui no seu simulador, nessa janela de simulação resultados, net02 é vermelho, então ele está me dando aqui, ó, 5 volts, que foi o que a gente escolheu, certo? Basta colocar o mouse em cima que ele mostra o valor. Ok? O net2, que é o verdinho, está aqui. Net3, quer dizer, desculpa. 2.5, opa, como a gente queria, é um divisor de tensão, né? Legal. Desculpa. E aqui ele vai mostrar os níveis de corrente. Se você dar uma olhada, ele botou tensão de um lado, ó, e corrente do outro. Está inativo aqui porque a gente está selecionando tensão, mas quando você clicar em corrente, ele seleciona a corrente. Ele está mostrando o nível de corrente, 2,5 mA. Certo? No terminal R0 Plus, aqui na resistência. E na fonte, que é o fonte Plus, ele está mostrando menos 2,5 mA. Tudo bem? Então está aqui os resultados de simulação que a gente viu. Como fazer essa simulação básica transiente no tempo. Transiente só pode ser no tempo. Então a gente viu como fazer isso aqui bem básico, certo? De como enxergar esses tipos de variáveis, de como ver essas coisas aqui, certo? Nas próximas aulas, vou fechar a janela, nas próximas aulas a gente vai ver umas coisas a mais nos ambientes de simulação. Então até a próxima.